Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre oração. E me conte aí, você é uma pessoa que ora? Oração faz parte da sua rotina cotidiana? Como que é a sua relação com oração? Hoje eu vou participar de um evento no final de semana, um evento para casais, e hoje eu fui na chácara onde vai ser o evento, levar muitas coisas para lá. E aí a gente teve que carregar algumas coisas, daí deu aquele creque na coluna, né? Aí a gente já ora, oh Deus, tenha misericórdia, senão não vou conseguir nem ir no evento, né? Já deu aquele mau jeito ali na coluna. Porque às vezes a gente faz aquelas orações assim, sabe, quando de repente acontece alguma coisa e a gente faz aquela oração, oh Deus, me livra. Oh Senhor, misericórdia, oh Senhor. Acontece. Tem alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas que oraram, né? Abraão orou pedindo misericórdia para Sodoma e Gomorra, lembra disso? Deus está indo para destruir Sodoma e Gomorra e Deus vai falando, e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, não vou. Mas Deus, e se tiver 40? E se tiver 30? E assim ele vai conversando com Deus. Tem Jacó, que orou pedindo a bênção de Deus, quando ele estava fugindo do seu irmão. Veja, ele tinha aprontado, pegado a primogenitura do irmão, e ele ora, ele tinha aprontado e no caminho ele ora, oh Deus, se o Senhor me abençoares, por onde eu fores, eu vou ser assim. Ana orou pedindo um filho. Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. Jesus orava constantemente. Pedro, ele teve uma visão enquanto orava. Paulo nos ensina a orar em todo o tempo. E em Apocalipse nós vemos que as orações são recolhidas em cálices diante de Deus. Oração, gente, é uma constante na palavra de Deus, porque a oração ela foi a marca registrada do ministério de Jesus. A oração nos aproxima de Deus, a oração abre as portas. Uma pessoa, ela pode até rejeitar a nossa mensagem, mas ela não consegue rejeitar as nossas orações, porque se você está na sua casa orando por ela, não tem o que ela possa fazer. Então ela pode até não gostar daquilo que você fala, então você para de falar, mas você pode continuar orando. Mas se a oração é tão importante, por que em alguns momentos da vida a gente ora tão pouco? Talvez porque para muitos a oração é apenas um rito, uma obrigação. Você já fez oração ritual? Oração de costume? Quer ver uma oração de costume? Deus, obrigado por essa noite, abençoa a minha coberta, em nome de Jesus, amém. É aquela oração que você faz dormindo. Às vezes é uma oração de costume, às vezes você nem está pensando no que você está falando mais, você está falando. Oi? Abençoa meus pecados. Quando eu tinha 5 anos, fui fazer um culto doméstico com a minha mãe, e não sei porquê, gente, eu tinha um monte de palito de fósforo que eu falava que era meu cigarro. E eu não sei porque minha mãe deixava eu ter aquele cigarro de palito de fósforo. Aí ela mandou orar no culto doméstico. Ora, Nildo. Daí eu falei, papai do céu, abençoa a minha chupeta, abençoa meu cigarro. Aí quando eu falei isso, eu tomei aquele cascudo assim, ora direito, moleque. Eu não tinha entendido, depois eu entendi. Para outros, oração não passa de ter um pensamento positivo. Ela não ora para Deus, ela faz uma espécie de meditação, porque ela quer se ligar ao universo, ela quer se ligar à natureza, a essa energia, isso é oração para ela. E ainda tem aqueles que não acham necessário orar tanto, porque Deus já sabe, então por que eu vou falar se Deus já sabe? Eu acho interessante quando a gente pensa de oração, Deus ouviu a oração de Elias, que pediu chuva, que pediu que não chovesse, e depois Deus ouve a oração de Elias para que chovesse. Deus ouviu a oração de Josué e fez o que parar? Josué orou e o que parou? Na Bíblia fala o sol, né? Aí alguns cientistas vão dizer que o que parou foi a terra, porque o que se move é a terra em volta do sol. Aí eu gostei de um pastor que falou, não, gente, até aquele momento que movia era o sol. Depois dessa oração, quem começou a mover foi a terra. O sol está parado até hoje. Não sei, não tem comprovação científica.
A questão é que alguma coisa ficou parada e não anoiteceu. Essa é a ideia. O sol continuou brilhando. Deus ouviu a oração de Eliseu e o filho da sunamita voltou à vida. Você lembra de alguma oração que você fez e alguma coisa aconteceu diferente, assim, tipo um milagre? Você orou pedindo alguma coisa e de repente veio a resposta? Lembra de alguma coisa assim, que você ora e naquele dia você fala assim, caramba, não é que Deus respondeu mesmo? Não é que Deus fez? Tem isso. Mas nessa noite eu quero fazer uma pergunta para vocês. E quando a gente não ora? O que acontece quando não oramos? Veja, a gente sempre fala de orar, né? E quando a gente não ora? Teve uma vez, há muito tempo atrás, nessa igreja aqui, nós fizemos uma programação com a juventude, nós fomos ali para Mandirituba, e tivemos um acidente de carro. Foi um comboio de carros indo para lá, um atrás do outro, aquela coisa que até hoje eu tenho pavor disso. E eu lembro quando nós chegamos num cruzamento, a gente saía da BR para daí cruzar a BR, e eu lembro que passou um carro, passou o carro da Rebeca, e a gente estava mais para trás, e quando foi passar o carro do Everton, ele calculou mal e veio um carro e bateu na parte de trás, e aquele carro rodou umas 3 vezes. E eu estava mais para trás no outro carro, e a Ana foi narrando o acidente. A Ana assim, Nildo, vai bater. Só que ela não foi com essa voz baixinha assim. E aí eu lembro que quando bateu ali, eu saí correndo para ver se estava todo mundo vivo. O Everton fez o seguinte movimento, assim, o Everton estava sentado no motorista, aí quando eu cheguei perto dele, ele fez assim, ó. Morreu. Aí eu fui perguntar, Everton, daí eu olhei, estava olhando a mão, aí ele olhou para a esposa do lado, para a Dani, a Hannah e esqueci, a outra menina que estava atrás, Leilane, aí estava atrás, e aí quando ele fez esse movimento, eu falei, mas Everton, você quer me matar do coração, homem? Não, pastor, é que eu aprendi que primeiro eu tenho que ver se eu estou bem, para depois cuidar dos outros. Então eu fui ver se eu quebrei alguma coisa, para daí eu olhar para o lado. Eu falei, tem que ser muito calculista, né? Frio e calculista no momento desse, do acidente, lembrar disso. Eu saí correndo, eu atravessei a BR sem olhar para ver se tinha mais carro, para ver se eles estavam bem. Aí teve Vinciate e tal. Mas daí nós falamos o seguinte nesse dia. Nós não oramos antes de sair aqui da igreja, naquele dia. Nós oramos antes pelo evento. Nós falamos, aí no outro dia foi um dia de celebração aqui na igreja, comemorando a vida, né, celebrando a vida. E nós fizemos a seguinte pergunta: se nós tivéssemos orado, nós não teríamos batido o carro? Ou não houve uma sequela grave, porque nós estávamos orando antes por esse evento? A gente não tem a resposta. Mas me fez e essa pergunta ficou, quando a gente não ora? A gente ora antes de fazer a compra de alguma coisa, ou a gente age pelo impulso do marketing? Sabe fila de mercado, do caixa rápido, que tem aquele monte de coisa, é aquele corredor da morte de chocolate, assim? E você vai andando aquilo ali é compra por impulso. A gente ora antes de fazer uma compra dessa? Quando a gente está na semana da Black Friday, e aí vê alguma coisa, a gente ora antes de tomar aquela decisão? Oramos antes, sabe quando tem dor de cabeça? Quem tem sempre dor de cabeça, o que ela faz? Ela já vai tomar um remédio. Mas eu oro antes, pedindo, Papai do Céu, cura a minha cabeça? Ou eu já tomo remédio? Eu sou contra o remédio não, gente, eu tomo remédio. Mas a minha pergunta é se a gente ora. Oramos no momento da injustiça, ou a gente tenta solucionar o problema do nosso jeito? Eu, quando tinha 16 anos, eu fui no parque de diversão com uma namorada, lá no Mato Grosso do Sul, isso, então não era a dona Ana Adelaide, e meu amigo com a namorada dele, a gente no parque de diversão, e quando a gente está saindo, e cidade menor que a nossa, você faz muita coisa a pé, né? Ou você pode pegar o ônibus, não existia esse negócio de Uber e tal. E quando nós estávamos saindo, um menino estava urinando no muro, porque cidade quente, o pessoal tem muito costume, às vezes, de usar os muros de lugar para urinar. E quando eles estavam fazendo isso, eu olhei na direção deles, o olho do rapaz cruzou com o meu olho. Eu falei, caramba, lascou.
Eles vieram para cima da gente, já xingando, e de repente eu só senti um chute nas minhas costas, eu saí quase caindo no chão. Se eu caio ali, eu ia morrer de pancada. O meu amigo olhou para ver o que estava acontecendo, ele já tomou um soco no meio da cara dele, e ali a gente saiu correndo. E eu lembro que ele xingava muito, e eu dizia assim para ele: ora, ora, só ora, não xinga, ora. Antes de eu ir para essa programação, para essa saída com a namorada, eu lembro que eu orei bastante pedindo proteção de Deus, pedindo proteção. Quando a gente começou a orar, esses meninos pararam de correr atrás da gente, encontraram um outro rapaz que estava no ponto de ônibus de bicicleta, penso que com a namorada, com alguém, e começaram a bater nesse rapaz, e eles desceram correndo na direção da rodoviária, onde era o pessoal que usava drogas ficava. Então a gente imagina que era desse grupo. E eu lembro que a nossa sensação ali era, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, e ficou muito claro para a gente, para mim, que era uma ação maligna, usando aqueles meninos, e para o meu amigo ficou muito claro, na mente dele, que eram apenas jovens e ele queria matar todo mundo. O que mudou o meu coração e o dele foi a oração. Eu orei, ele não. O que acontece quando a gente não ora? Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse texto eu gosto muito, porque ele fala para a gente não ficar ansioso, mas ele fala em tudo, tudo que toca a nossa realidade. A gente precisa colocar diante do Senhor. Mas tem momentos que nós vivemos momentos e períodos de ansiedade ou de dificuldade, porque a gente não ora. Por exemplo, em quais momentos a gente esquece de orar ou a gente é tentado a não orar? Primeiro, quando a resposta parece óbvia. Quando a resposta parece óbvia, a gente não ora. Olha o que diz aqui o texto de Josué 9, 14 e 15. O texto diz assim, ó, não é Josué 9, 3 a 5. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, foram espertos. Enviaram embaixadores a Josué, como se a viagem feita fosse muito longa, trazendo jumentos com os lombos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro para o vinho, velhas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e usavam roupas velhas. O pão que levavam estava duro e bolorento. Aí mais para frente, versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões deles, e acabaram acreditando neles. Não tiveram o cuidado de consultar o Senhor. Assim Josué assinou um tratado de paz, confirmado com juramento pelos líderes da Assembleia de Israel. Veja, Deus disse: toma cuidado, não faça aliança com nenhum dos povos dessa região, você precisa dar um jeito em todos eles. Mas esses gibeonitas, eles foram muito espertos, eles fingiram que eram de longe, mostraram o pãozinho mofado, mostraram a roupinha rasgada, e eles falaram: olha, são de longe. E aquilo que parecia óbvio, isso é óbvio, mas não era, e eles não falaram com Deus. Era óbvio a decisão, tudo estava claro, que nem precisava orar, mas nem tudo que parece óbvio significa que é vontade de Deus. Você recebe uma proposta de emprego para ganhar mais. É óbvio que é de Deus. Não. Talvez possa ser. Mas o que a gente precisa fazer? Senhor Deus, diante dessa situação, o que o Senhor quer que eu faça? Nós não oramos muitas vezes quando parece óbvio, porque de alguma maneira parece que é aquilo que tem que ser feito. Veja, se é da vontade de Deus, o que me custa orar então? Se Ele só vai confirmar aquilo que já está óbvio.
mas algumas vezes o óbvio é cilada do maligno. Se eu estou sem dinheiro e alguém me oferece, parece óbvio aceitar, mas será que eu devo aceitar aquilo ali? Não sei se você entende isso, mas às vezes nós recebemos e aparecem oportunidades para a gente, que a gente tem a tendência de abraçar aquela oportunidade antes de falar com Deus. Qual é o desafio? Parece óbvio, mas mesmo parecendo óbvio, fala assim: ó Deus, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer que eu faça? É esse caminho que o Senhor quer que eu pegue? Quando parece óbvio, nós somos tentados a não orar. Nós somos tentados a agir. Nós somos tentados a agir quando... Nós somos tentados a agir quando nós já sabemos qual é a resposta de Deus. Coloca para mim o segundo ali. Quando nós já sabemos qual é a resposta de Deus, nós somos tentados a não orar. Porque nós já sabemos a vontade de Deus e eu não quero ouvir de novo, porque eu quero fazer do meu jeito. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós somos tentados a não orar. Esses tempos uma pessoa me procurou, ela não é da igreja, daqui, e ela queria separar-se. E ela queria que eu validasse a separação dela. E eu falei assim, olha... E a gente foi conversando, daí ele disse assim, mas a minha esposa, ela está orando, se a gente se separa ou não. Eu falei, olha, se ela está orando, então vocês não vão separar, né? Porque a vontade de Deus é que os casamentos sejam restaurados. E aí a gente conversou sobre isso, mas ela não queria orar. Ele não queria orar, porque eles já sabiam a resposta. Quando nós já sabemos qual é a resposta de Deus, nós somos tentados a fazer do nosso jeito, sem orar. Olha o texto de Juízes, quando Sansão não ora. Diz assim, depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os oficiais filisteus foram pessoalmente pedir a Dalila, procure descobrir o segredo da grande força de Sansão e como podemos dominar e prender aquele homem. E você receberá de cada um de nós como recompensa 13,5 quilos de moeda de prata. Dalila foi usada pelos filisteus para arrebentar com a vida de Sansão. Mas Sansão, ele não orou. A única oração, se eu não me engano, a única oração registrada de Sansão é essa. Coloca para a gente o próximo. Em certo momento, Sansão orou ao Senhor e suplicou. Ó Senhor Deus, peço que se lembre de mim e que só mais esta vez me dê força para que eu possa me vingar dos filisteus pela perda dos meus 2 filhos, meus 2 olhos. Só no dia da morte dele. Nós vamos olhando todo o texto, depois dá uma lida em Juízes, pega a história de Sansão ali, você não vê ele orando. Ele não fala, Senhor Deus, essa mulher aí, é essa que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Esse é o plano do Senhor? A primeira mulher dele, quando ele fala assim, essa mulher me agradou os olhos, e os pais tentam tirar isso da cabeça dele, o texto diz assim, mas eles não sabiam que isso vinha do Senhor, para que houvesse ocasião de sanção contra os filisteus. Deus estava permitindo aquilo, vinha de Deus, mas para Dalila não tem nada. E ele é feito como, ele vai como um bezerro para o matadouro, e ele vai se enfiando, mas ele não ora, ele ora no final da vida, colocando ali diante do Senhor e pedindo mais uma vez um milagre. Sansão, ele não ora porque talvez ele não quisesse ouvir aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quando nós já sabemos a vontade de Deus, nós temos que parar de teimar e orar pedindo forças para realizar a vontade dEle. Parece que às vezes a gente quer continuar por um caminho que Deus já está dizendo para você, saia desse caminho. Por que você continua por esse caminho? Então, ao invés de você falar com o Senhor, você ignora a voz dEle e continua naquele caminho.
Já aconteceu isso com você algumas vezes? De você estar indo por um caminho que você já sabe que não devia, e você para orar e falar: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Nesse momento a gente não ora. Nesse momento a gente só fala assim: ah, Deus, tem misericórdia. Quando a gente já sabe a vontade dEle, a gente é tentado a não orar, porque a gente não quer ouvir o que a gente precisa ouvir. O que você tem ignorado da vontade de Deus e você não tem mais orado sobre isso? Sabe quando Deus manda a gente abandonar algumas amizades? Sabe quando Deus manda a gente fazer algo e a gente insiste em pegar o outro caminho? Já fiz isso, não me dei bem. Quais são os momentos que nós somos tentados a não orar? Em terceiro lugar, quando somos guiados pela aparência do momento. Eu acho muito interessante a história de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e de repente eles precisam se separar, e o texto diz assim: Ló então observou com atenção a bela planície do Jordão, toda ela irrigada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Toda aquela região parecia o próprio jardim do Senhor. Era comparável à terra do Egito, como quem vai até Zoar. Então Ló escolheu toda a planície do Jordão e partiu em direção ao leste, e eles se separaram um do outro. Quando eu olho para esse texto, eu não vejo em nenhum momento Ló falando assim: Senhor Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Sabe, isso me faz pensar o quanto muitas vezes nós não queremos perder oportunidades. Você recebe a oportunidade de comprar um carro, e aquele carro é uma pichincha, o carro está barato demais, a aparência me alegra, mas eu não pergunto: Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu compre? Você recebe a proposta para você comprar uma casa, você recebe a proposta para adquirir algo, você recebe a proposta de uma viagem, você recebe algo e você diz assim: olha, que lindo, é isso, eu estou me dando bem, é essa oportunidade que eu queria. E aí a gente é tentado a não orar, porque tudo me diz que é de Deus, eu só me esqueço de perguntar se é isso que Ele quer. Sabe, quando a gente está tão envolvido com o processo, eu gosto de uma frase que eu aprendi com o pastor Ilquias, quando alguém chega para mim e diz assim: é pegar ou largar? Qual que é a resposta que o pastor Ilquias fala? Larga. Se mandou pegar ou largar, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para pensar, você não tem tempo. Ele fala assim: fuja que é cilada. Esse negócio de pegar ou largar. Ah, mas e se eu perder? Olha, talvez você perca alguma coisa ali no processo, mas às vezes você vai estar tendo um livramento. Ló, ele olha para aquela região e ele não olha para o tio dele e fala: tio, o senhor precisa escolher, eu estou seguindo o senhor, então o senhor escolhe. Para onde o Senhor for, eu vou para o outro. Vamos fazer o seguinte, tio, vamos perguntar para Deus: para onde que eu devo ir então? Para onde que o Senhor vai? Se Deus mandar o Senhor ir para lá, eu vou para o outro lado, porque eu estou aqui. Não. Ló, ele olha para aquela oportunidade, e ele quer agarrar a oportunidade, e algumas oportunidades, elas parecem únicas, mas a resposta final tem a ver com a distância de Deus em muitos casos. Em alguns momentos, nós teremos que decidir algo contra aquilo que Deus tem para a gente. Decisões sem a devida oração podem resultar em grandes tragédias. Decisões rápidas, sem orações. Eu lembro um dia que eu chamei uma menina para sair. E a gente saiu. E foi muito legal. E eu tinha 15 anos. Imagina, gente, com 15 anos chamando a menina para sair, eu me senti sei lá o quê. E eu lembro que eu paguei o sorvete dela. Era só isso, a saída era só isso mesmo, porque eu não tinha condições nenhuma de conversar mais do que isso. E eu lembro que eu fiquei assim, todo encantado com aquilo. Quando eu tinha uns 17 anos, dessa menina, nem namorei nem nada, só saímos, mas ficou marcado para mim isso. Mas quando eu tinha 17 anos, ela tinha um namorado que era muito violento com ela. E ela pediu para eu fazer um favor. Ela falou assim: Nildo, você não liga para ele? E você diz que se ele não parar
de ser violento comigo que você vai bater nele? Ah, que machão, né? E como eu tinha tido aquela experiência de 15 anos, que foi uma primeira saída que eu fiz com uma menina, assim, tipo, de sair mesmo, e pagamos um sorvete, a gente conversou sobre... Então, aquilo foi uma experiência tão positiva que eu falei, minha amiga, eu posso fazer isso, eu disfarço a voz, eu engrosso a voz, ela não vai saber que fui eu. Porque naquela época ninguém sabia, né? Era telefone fixo. E eu fiz isso, gente. Eu liguei macho para o cara e falei assim, olha, rapaz, nem consigo fazer a voz agora. E falei que se ele não parasse de fazer aquilo, eu ia dar uma surra nele. Gente, em nenhum momento eu falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? Porque estava muito óbvio, né? Era muito óbvio, mas não, naquele momento é inocência. Mas esse cara, ele era 2 de mim. E esse cara prometeu que ia me dar uma surra. Acho que era eu estava pedindo para ela, agora você liga para ele e fala que se me bater você vai pegar ele. Eu estava quase fazendo isso já. Quando a gente toma decisões infantis, porque a gente não orou. Veja, o fato de eu não falar com Deus mostra como que está a minha dependência de Deus. Porque se eu não pergunto para Deus, significa que eu não dependo dEle para tomar decisões. Nós precisamos estar mais atento a isso. Em quais momentos a gente esquece de orar, ou a gente é tentado a não orar, ou quem sabe a gente não consegue orar? Quando o pecado nos cega. Eu não vou ler o texto todo, pode colocar ali para a gente, é o texto de 1 Reis. Esse texto está dividido em vários slides ali, mas vai falando de Salomão. E Salomão, ele vai sendo cegado, porque ele vai se envolvendo com diversas mulheres. Coloca para mim na última lâmina de slide ali dos versículos. É esse o último? Olha só, começa ali no elas. Olha o que essa mulherada fez no coração dele. Elas conseguiram induzi-lo, é isso? Isso. Elas conseguiram induzi-lo a adorar o Deus delas, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, o seu Deus, como seu pai se havia dedicado todo o coração. Salomão adorou Asterote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o terrível deus dos Amonitas. Dessa maneira, Salomão fez o que o Senhor reprova, e não quis mais saber de seguir o Senhor como seu pai Davi. Salomão chegou a construir um templo no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale de Jerusalém, para o deus Camos, o deus imoral de Moabe, e outro para Moloque, o deus perverso dos Amonitas. Salomão construiu altares para os deuses das suas esposas estrangeiras, onde elas podiam queimar incenso e oferecer sacrifícios aos deuses dela. Salomão teve o coração desviado de Deus. A grande sabedoria que ele tinha ficou obscurecida por um coração cheio de lascívia. Esse homem foi se envolvendo e foi se perdendo. A gente fala do templo de Salomão em Jerusalém. Mas ele não construiu apenas um templo, ele constrói o templo para outro Deus também. Porque o pecado, ele foi cegando. E esse homem que um dia orou, pedindo sabedoria, se tornou um homem que foi se afastando de Deus. Um dos motivos que travam as nossas orações, ou que, de alguma maneira, nós somos tentados a não orar, é porque a gente se sente indigno por causa do pecado, e a gente não fala mais com Deus, e a gente vai rompendo relações com Deus. É claro que no apuro, né, na dificuldade, a gente ora rapidinho, né? Oh, Deus tem misericórdia, me ajuda, né? E tudo bem. Mas no dia a dia a gente vai esquecendo desse Deus. E a oração, ela se torna apenas ritual. Nós vivemos uma geração de muitos que vivem orações apenas rituais. O que pode cegar nosso coração? O orgulho pode nos cegar, a ganância pode nos cegar, os desejos podem nos cegar, a inveja e a falta do perdão também. Uma briga doméstica pode impedir as nossas orações. Nós precisamos tomar cuidado, porque algumas coisas podem ir substituindo a presença de Deus, e em vez de eu falar com Deus, porque eu me chateei com a minha esposa, eu posso pegar outro caminho, em vez de falar com Ele.
Às vezes algo entra na minha vida, um pecado entra, em vez de eu me resolver com Deus, eu vou tomar outra atitude. Eu posso procurar um conselho de um amigo, um pote de sorvete ou um bom filme. Eu busco, de alguma maneira, resolver a dor que está do meu coração sem resolver a minha questão com Deus. E se eu não resolvo com Ele, essas coisas não vão adiantar nada. Quando eu penso nisso, nessa ideia da gente, quando nós não oramos, fiquei pensando na minha vida, de momentos que eu não orei, de momentos que eu estava no automático. Já percebeu que às vezes a gente fica no automático, né? Por que às vezes a gente fala assim, ora de manhã antes de sair de casa? Veja, não é como um amuleto, gente. Oração não é amuleto no sentido de, se eu não orar, Deus vai pisar em mim, o inferno vai vir sobre. Não, é mais simples que isso. Eu vou orar porque eu dependo de Deus. E eu sei quem eu sou, eu sei o mundo que eu habito, e eu preciso de Deus. Então eu vou orar. Eu vou orar antes de tomar a decisão de mudança de emprego, ou quem sabe na rua que eu vou pegar hoje, o caminho que eu vou ter que atravessar na linha verde, independente dos passos que eu tenho que dar hoje, eu vou colocar diante do Senhor. Pode ser porque eu vou prestar uma prova para entrar no mestrado, como pode ser porque eu quero sair com a minha família. Pode ser algo significativo que vai ter um impacto profundo na minha história, ou pode ser algo bem simples, que apenas vai interferir no hoje. Mas independente, eu preciso aprender a orar. Não é porque parece óbvio, não é porque parece simples que a gente deve simplesmente deixar de orar. Eu estava pensando que às vezes a gente está orando, mas Deus não está respondendo. Volta um para a gente. E Deus não está respondendo. E eu estava pensando sobre isso, que às vezes Deus não está respondendo porque Deus quer fazer alguma coisa. Eu estava pensando em Saul, quando Saul ele ora e Deus não responde. O texto eu não coloquei ali, tá? Mas o texto vai dizer assim, que Saul ele reuniu o exército, ele consultou o Senhor e Deus não respondeu, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem por intermédio de profetas. E então Saul deu ordens aos seus auxiliares, vão e procurem uma médium, de maneira que eu possa consultá-la. E eles buscaram uma médium para Saul. Quando eu olho para isso, eu vejo Saul, um homem que ele falou com Deus, mas ele já estava distante de Deus, ele não conseguia ouvir a voz de Deus. E como ele não ouvia a voz de Deus, ele começou a caminhar do jeito dele, da maneira dele. Porque a falta de oração, ela vai fazendo com que a gente vá cada vez mais se afastando de Deus. O pecado vai nos endurecendo e nós vamos ficando distante dele. Por isso que quando a gente não ora, e por isso eu coloquei esses 4 passos ali, pode colocar para a gente, quais os momentos somos tentados a não orar? Quando a resposta parece óbvia. Quando é óbvio demais, nós somos tentados, mas isso é de Deus, certeza. Né, o rapaz que está querendo namorar, chega aquela menina bonita, né, crente, né, fala bonito, o pessoal, é de Deus. E não é, nem sempre, quer dizer, não é. Às vezes pode ser que não seja. Quando eu pedi a Ana em namoro, eu falei assim com a Ana, a gente estava no zoológico, eu disse assim, quer namorar comigo, 3 filhos? E a Ana disse assim para mim, o que eu respondo? Que gelada que eu tomei na hora, assim, né? Eu falei, tem 2 respostas, né? Sim ou não. Mas é que eu gostaria de orar primeiro. Menina crente, né? Aí eu falei assim, olha, me desculpa, mas é que às vezes a pessoa fala isso, que ela está com dó de falar não, e ela dá esse migué aí, que é para enrolar. Mas você não ora sobre isso? Eu falei, não, eu já estava orando há muito tempo sobre isso. E pelo que eu sei, você também já estava orando. Então o negócio já está orado. Deu certo, gente, estou casado. Quando eu disse isso para ela, porque ela vinha de e Curitiba isso é muito forte, né? Você diz, vamos orar, menina e a menina diz, nós vamos orar.
Mas a maioria que eu conheço, e vocês sabem que eu trabalhei muito tempo com jovem, eles oram, não é para ouvir a resposta de Deus, é só para poder dizer para o pastor que estão orando. Porque eu não conheço nenhum deles que disse no final assim, olha, a gente orou e não era a vontade de Deus. Todos eles eu vejo, eles oram, namoram, 6 meses depois Deus muda de ideia e eles terminam. Porque isso, parece que é isso que acontece, né? Eu não sou contra que orem, eu acho que tem que orar. Eu só não acho legal quando a oração, ela é apenas uma desculpa para aquilo que eles já querem fazer. Eles já decidiram. A resposta é óbvia. Aí não oram. Não. Precisa tomar cuidado. Quando já sabemos qual é a resposta de Deus, a gente não ora. Porque eu já sei que Deus não abençoa esse trabalho que eu estou. Deus já disse que Ele é contra isso que eu quero fazer. Deus já se posicionou muito claro. Um dia um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou vendo um estágio para trabalhar lá naquela Philip Morris, de cigarro. E aí eu falei, o que o senhor acha? Eu falei, olha, é trabalho, né, cara, mas você já orou? Ele disse assim para mim, pastor, se eu orar, Deus vai dizer não. E você quer que eu diga assim? Veja, ele já tinha a resposta. Eu não vou dizer que é errado a pessoa trabalhar, e aí é uma outra questão que a gente pode conversar sobre ética, mas o que ele estava dizendo para mim era, eu já tenho algo de Deus para mim, Deus já me respondeu, mas eu não quero ouvir. Quando nós somos guiados pela aparência, porque aquilo parece bom demais para eu perder. É bom demais, eu não posso perder essa oportunidade. Será? Imagina aquela pessoa que ganhou o bilhete do Titanic, né? Como que eu vou perder essa oportunidade de fazer essa viagem histórica no Titanic? Né? Ficou na história, realmente. Né? Inclusive o corpo dele lá. Né? Veja, é isso, quando nós somos guiados por isso, e quando o pecado nos cega, porque daí a gente não quer resolver as coisas. É aquela pessoa que sai da igreja, e aí alguém fala assim, mas você já orou por isso? Não, eu e Deus estamos bem, nós estamos bem. Só que não existe oração, não existe, de fato, entrega de vida, porque o pecado cegou. O que eu quero desafiar você hoje, que você saia daqui, pronto e decidido a orar em todo o tempo. O primeiro versículo, coloca para a gente de novo, aquele primeiro versículo, acho que eu não coloquei no final, isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo que cerca a sua realidade. E ele diz ainda, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração em Cristo Jesus. Veja, o que ele está dizendo é que a situação, talvez ela não mude, talvez a situação continue difícil, mas Deus vai guardar o seu coração, e a paz de Deus que você não consegue entender, essa paz vai agir na sua vida. Vamos orar? E depois nós vamos ter um momento de cântico aí. Senhor Deus, nos ajuda, Deus, sermos aqueles que oram, Pai, que decidem, Senhor, buscar a Tua resposta, que decidem, ó Deus, buscar o que o Senhor tem, que não ficam presos, ó Deus, às obviedades da vida, que não ficam presos, ó Deus, por aquilo que aparenta ser bom, mas que buscam a resposta do Senhor em todo o tempo, que independente, ó Deus, das promessas que recebem, ainda assim preferem ouvir as promessas do Senhor. Nos ajuda a sermos esse povo, ó Deus, o povo que busca a Tua resposta e que fala com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.